Não tem mais o que fazer. Se você cuida de alguém com demência, uma hora você vai ouvir essa frase. De um médico, de um parente, de um amigo bem intencionado que acha que está te ajudando, e eu preciso te falar uma coisa. Quando essa frase é entendida como não existe mais nada que possa ser feito pelo paciente, ela está errada. E o estrago que ela faz dentro das famílias você não tem ideia. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar tudo que ainda dá para fazer quando dizem que acabou. Me chamo Adriano Durães, eu sou técnico de enfermagem e há mais de 20 anos dedico a minha vida ao atendimento domiciliar, o famoso home care. E essa é a Academia do Home Care, o seu guia no cuidado domiciliar. Deixa eu separar uma coisa que muita gente confunde. Demência não tem cura. Isso é verdade. Alzheimer, demência vascular, demência por corpus de Levy, demência frontotemporal, nenhuma delas hoje tem cura. Mas existe um abismo enorme entre não tem cura e não existe mais o que fazer. E é nesse abismo que muitas famílias se perdem. O paciente sofre sem necessidade e a família adoece junto. E é aí que muitos filhos começam a acreditar que só resta esperar. Mas esperar não é cuidar. Quando o profissional diz não tem mais o que fazer, muitas vezes ele está querendo dizer que não existe mais um tratamento capaz de reverter a doença. Só que cuidar nunca foi apenas sobre curar. Dor. Vamos sair da teoria. Vamos entrar dentro das casas. Ainda dá para tratar a dor. E olha, dor em pacientes com demência avançada é uma das coisas mais negligenciadas que existem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa já não consegue dizer o que está sentindo. Então você precisa aprender a ler o corpo. A testa começa a franzir, a pessoa geme quando é virada na cama, recusa banho, não aceita mais alimentação, respira diferente, fica rígida ou passa a apresentar uma agitação que parece não ter explicação. Tudo isso pode ser dor. Guarde essa sequência. Dor não reconhecida gera sofrimento. O sofrimento aumenta a agitação. A agitação leva ao uso de medicamentos que muitas vezes poderiam ser evitados. E esses medicamentos podem aumentar sonolência, confusão, risco de quedas e perda de funcionalidade. Tudo pode começar com uma dor que ninguém percebeu. Agitação sem medicação. Também dá para controlar parte da agitação e da ansiedade sem recorrer imediatamente à medicação. O ambiente calmo, uma rotina previsível, menos estímulos e principalmente não confrontar a realidade daquela pessoa. Eu vou te dar um exemplo direto. O idoso diz que precisa buscar o filho na escola. Só que esse filho hoje tem 50 anos. Você não responde, isso não faz sentido. Você acolhe aquele sentimento e redireciona a conversa. Isso se chama terapia de validação. E por que ela funciona? Porque confrontar aumenta a ansiedade e o sofrimento. Já validar o sentimento e redirecionar a atenção costuma reduzir a angústia e evitar conflitos desnecessários. Em muitos casos, isso diminui a necessidade de medicamentos e melhora a qualidade de vida. As 4 complicações que mais levam à internação. Também dá para prevenir algumas das complicações que mais levam pacientes com demência avançada ao hospital e que aumentam significativamente o risco de morte. São elas: pneumonia aspirativa, infecção urinária, lesão por pressão, desnutrição e desidratação. Cada uma delas exige técnica, exige conhecimento, exige acompanhamento. Posicionar corretamente durante a alimentação parece simples, mas é justamente aí que muita gente erra. Ajustar a consistência dos alimentos conforme a avaliação da disfagia, realizar mudanças de decúbito respeitando o risco de cada paciente, manter a higiene oral adequada mesmo quando ele já não se alimenta pela boca, garantir hidratação dentro das condições de segurança para aquele paciente. Tudo isso, gente, pode reduzir complicações graves, evitar muitas internações e proporcionar muito mais que conforto. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Porque aqui a gente fala sobre cuidado domiciliar baseado em ciência, experiência prática e respeito às famílias. Preservar o que ainda funciona. Também dá para preservar aquilo que a pessoa ainda consegue fazer. Mesmo na demência moderada, ela ainda toma pequenas decisões. Ainda sente, ainda participa. Se consegue segurar a colher, deixe que segure. Se consegue escolher entre 2 blusas, ofereça 2 opções. Se ainda consegue escovar parte dos dentes, permita que participe. Antecipar toda a dependência quando ainda existe autonomia acelera perdas físicas, emocionais e cognitivas. E isso acontece com muito mais frequência do que se deveria. Na maioria das vezes, não por maldade, mas por falta de orientação. Cuidar de quem cuida. Também dá para cuidar do cuidador. E isso não é discurso motivacional, é uma necessidade. O cuidador familiar adoece, tem ansiedade, depressão, dor nas costas, privação de sono, isolamento social, conflitos familiares. E quando o cuidador adoece, o paciente também perde. Por isso, cuidar de quem cuida faz parte do tratamento. Cuidados paliativos. E dá sim para acompanhar essa pessoa até o fim com qualidade.
Mas antes eu preciso desfazer uma confusão. Cuidados paliativos não significam desistir. E também não significam que a pessoa está morrendo hoje. Cuidados paliativos são cuidados ativos, baseados em ciência, realizados por uma equipe multiprofissional, com foco em conforto, controle de sintomas e qualidade de vida nos aspectos físico, emocional, social e espiritual. Isso é medicina séria. Isso é enfermagem séria. E talvez uma das áreas mais importantes e menos compreendidas da saúde. Então, quando alguém disser que não tem mais o que fazer, agora você sabe interpretar essa frase. O que pode ter acabado é a possibilidade de reverter a doença. Mas o cuidado continua. E continua exigindo preparo. Cuidar de alguém com demência não é intuição, não é apenas amor. O amor é o que nos move, mas é o conhecimento que evita o sofrimento desnecessário. Aprenda posicionamento, aprenda manejo de sintomas, aprenda a se comunicar com quem perdeu a fala. Aprenda a identificar complicações precocemente. Aprenda quando procurar ajuda, porque enquanto existe vida, sempre existe o cuidado. Se você cuida de alguém em casa ou trabalha como cuidador profissional e está cansado de cuidar no escuro, se inscreve aqui no canal agora. Aqui você encontra conteúdo direto, técnico, sem enrolação, do início da doença até os cuidados no fim da vida. Da primeira dúvida às decisões mais difíceis. Porque cuidar com ciência e dignidade não é privilégio de quem está no hospital, é direito de quem está em casa também. Eu sou Adriano Durães e essa é a Academia do Home Care, o seu guia no cuidado domiciliar. Até o próximo vídeo.